Olá! Hoje nós vamos falar de um tema muito interessante, que é a longevidade dos nossos pets. E para isso, hoje eu tenho um convidado maravilhoso, que é o Dr. Matheus Cafuri, que está aqui com a gente para falar um pouquinho a respeito desse tema, que é super interessante e é o futuro, né? A medicina veterinária preventiva é o futuro, né, Matheus? Olá a todos. Dani, antes de tudo, obrigado pela oportunidade desse bate-papo, né? E é isso, né? Falar de medicina veterinária futura é impossível não trazer a consciência da longevidade. E eu acho que é isso que a gente tem um bom bate-papo para fazer aqui hoje. É, exatamente. Eu acho que o que todo mundo quer, todo mundo que tem um pet, quer exatamente isso, né? Que eles vivam mais e mais a cada dia. A medicina veterinária está bastante avançada em relação a isso. Nós vamos bater um papo e eu acho que vai ser bastante interessante falar sobre essa longevidade. E aí, Dani, o que você faz para viver mais? Bom, Matheus, eu hoje tento, né? A gente de manhã acorda e toma 1 milhão de nutracêuticos para ver se a gente consegue inibir o envelhecimento, né? Então, eu tenho tido a oportunidade, né, de fazer o Vet Day, que inclusive aconteceu recente em Juiz de Fora, com a sua participação. E a gente tem discutido, né, e trocado bastante informação com médicos veterinários referências do Brasil todo, com parceria em vários laboratórios, tanto nutracêuticos quanto laboratórios alopáticos. E hoje todo mundo acaba fazendo um pouco de tudo. Muitos pesquisadores de algumas universidades, mas principalmente também a consciência da necessidade da medicina veterinária, eu acho que até da medicina como um todo mudar, né? E assim, a gente provoca, né, porque o veterinário tende a não ser muito cuidadoso com a sua saúde. Exatamente. Então a gente está aqui trazendo essa consciência, essa reflexão, porque eu acho que quando a gente fala sobre longevidade, a resposta que tem que estar muito clara na cabeça é o que é saúde, tá? Porque o que é saúde para mim, às vezes, pode não ser saúde para você. Então, quando a gente consegue entender e trazer a consciência racional do que é saúde, da mesma forma a gente vai trazer a consciência do que é doença. Sim. E não existe uma linha tênue entre uma e outra. Essa linha ela é muito complexa. E quando a gente pega aí a Organização Mundial da Saúde, não existe isso muito categorizado na medicina veterinária, mas quando a gente pega para analisar a Organização Mundial da Saúde, hoje saúde ela é um contexto de uma harmonia, não de equilíbrio, tá? Porque equilíbrio eu posso fazer tudo certo hoje e fazer tudo errado amanhã, né? É o que acontece muito com o paciente do tutor emocionado. Ele sai do consultório, da clínica, do especialista, ele vai seguir uma semana o seu receituário, o seu protocolo. Na segunda semana ele já não faz. Então, aí, não, eu faço uma semana sim ou não, eu faço quando eu estou em casa, final de semana eu não medico. E as pessoas perdem a consciência e é importante diferenciar o que é equilíbrio e o que é harmonia. Equilíbrio é o positivo num dia e negativo do outro. Harmonia é a constância. Isso. Então, saúde é essa harmonia que envolve o bem-estar físico, mental, emocional, social, que é o meio que você está, e para alguns, e até a Organização Mundial da Saúde hoje atesta, e eu concordo e sinto muito isso, o espiritual. Sim. Então, esses cinco pilares vão gerar o que a gente chama de saúde. E quando a gente fala em medicina veterinária futura, a gente fala da ciência que fomenta o bem-estar multiespécie. Tá? Esse convívio cada vez mais intenso, provocado pela própria humanização. Os pets, O animal hoje ele é filho, né? A gente e muito rápido essa mudança, se a gente for parar para analisar do ponto de vista da sociologia mesmo, né? Que há 10 anos, 15 anos atrás, o animal estava no fundo de quintal comendo angu com bofe. Hoje ele está aqui comendo ração cozida a vapor, grain-free. Comendo melhor glúten, que a gente. Muito melhor do que a gente. Exato. Né? Tanto que a evolução do tempo de vida deles foi maior do que a dos seres humanos. Né? Então, você pega os animais que viviam aí na faixa de 9, 10 anos, vivendo na faixa de 17 a 20. Na época que eu formei, inclusive, na mesma época mais ou menos que a gente formou, né? Então, eles viviam, que a gente falava, né, idoso por volta de 10, 12 anos, né? Hoje, 12 anos metade, talvez. E é legal, né, que as rações sênior, as nutrições sêniores, elas eram 7 mais, agora já são 12 mais, agora já tem 16 mais. Então, assim, a gente vê que realmente a coisa está acontecendo. E aí, dentro do contexto, o tutor hoje ele fica muito como ele não sabe sobre si, né?
E ele acaba não conseguindo fazer isso pelo seu animal. Ele transfere esse amor, esse sentimento, o processo de humanização, mas ele não tem muito bem alinhado o que é saúde e doença nem para ele, e obviamente que ele não vai transferir isso pelo animal. E aí a gente chega na dor, né, das pessoas realmente amar, fazer muito daquilo que não vai trazer longevidade para o seu animal e, de fato, não fazer o que precisa ser feito. Né? Gosto de falar que viver mais não é viver mais tempo, né? É viver com qualidade de vida. Exato. Eu brinco muito quando a gente aperta um botão e apaga a luz, eu aperto o botão, a luz apaga. Eu não quero que essa luz fique dando curto, né? Por muito tempo. Eu tento trazer isso para a minha vida. E hoje a gente tem uma série de ciências médicas aplicadas à nutrologia, ao diagnóstico precoce, ao próprio dia a dia do animal, que dentro desse contexto, né, da saúde, a gente vai conseguir entregar mais tempo de saúde, obviamente, mais tempo de vida, mais tempo de qualidade de vida, e, obviamente, você tem que ter um profissional muito bem atrelado e associado a isso, e consciente, né, disso. Sim. Antes a gente suplementava para tratar uma doença. Isso. Hoje a gente não suplementa para tratar e para auxiliar uma doença. Prevenir. Hoje a gente suplementa para prevenir. A gente sai daquela medicina curativa, resolutiva, para a medicina preventiva. E eu acho que é aí que a gente começa a acertar como médico e entender que o diagnóstico, no seu caso, por exemplo, como especialista, quando que as pessoas procuram especialistas? Exato. Quando já estão todos na merda. Não, tá errado. A gente tem que procurar um especialista para ter certeza que eu não vou ficar na merda. Isso é uma questão que eu falo bastante com os clínicos, né, que me encaminham e tudo. Não vamos esperar aparecer os sinais clínicos, não vamos esperar ele piorar para a gente começar a pensar em encaminhar, né? A gente tem que fazer a medicina preventiva. Eu sei que aquela raça é predisposta. Eu sei que os pais tiveram alguma alteração. No caso da cardiologia, por que eu vou esperar ele apresentar um sinal clínico, né? Vamos fazer a medicina veterinária preventiva. Eu acho que parte lá da clínica base, sabe, Dani? Porque nem sempre a culpa é do clínico. Não. No sentido de que às vezes o tutor, né? Esse mesmo tutor que quer que o seu animal viva mais. Isso, é aquele. E aí aquele, né? Que vai entrar naqueles stories, nas grandes lojas aí, pets, e vão gastar lá caminhas de R$1.000. Exato. Lacinho que combina com a botinha, com a coleirinha, com a bolsinha que carrega das marcas importadas. Mas ele acha a consulta do médico veterinário cara, a consulta do especialista impagável, e um exame diagnóstico que não dá para fazer, que às vezes é muito mais barato. Então, o que é qualidade de vida para esse tutor, para esse responsável agora, né? É o animal andar todo bonitinho de roupinha de marca, ou é ele ter qualidade de vida? Exato. E vai ter gente que, para a felicidade dele, é o bichinho andar com a roupinha de marca, bonita, no shopping, no carrinho mais caro do que um carrinho de bebê humano. Então, assim, é uma mudança cultural. E essa mudança cultural a gente precisa respeitar, porque esse mesmo cara, esse mesmo responsável que está passeando no shopping com um carrinho de determinadas marcas que custam 5, 6 mil reais... É surreal. Carrinho de cachorro... Assim, tudo bem, tem condição financeira de pagar, cada um que conquista o seu dinheiro e gaste com a sua satisfação. Claro. Não tenho absolutamente nada contra. Mas, às vezes, esse animal ali nunca gastou-se 1/3 do valor daquele carrinho para fazer um diagnóstico precoce, para levar no médico para poder prevenir alguma coisa. Então, é tudo uma questão cultural de escolha, eu acho muito de amadurecimento. E de conscientização. Da consciência do responsável. E aí a gente chega nessa questão da discussão de que pode muito a ser feito, porque na clínica básica, olhando a realidade já, eu brinco, né, tem uma expressão até engraçada, que muitas vezes o responsável acha que o veterinário é padre, né? Ele já leva o animal para extrema unção, não é para uma consulta, né? Já fez de tudo, já medicou de tudo, o médico da família, o enfermeiro, o balconista de algum lugar já medicou, não resolveu, agora vamos levar para o médico veterinário. Então, esse clínico, quando pega um paciente poliesculambótico, né? Já não tem mais o que fazer, aí ele, poxa, que especialista que ele vai mandar? O animal é um tudo da vida, idoso, endocrinopata, cardiopata, dermatopata, cheio de problema oftálmico, boca já não existe mais, e aí?
Aí o especialista não resolveu. Aí ele vai num especialista também achando que ele vai resolver todo esse conjunto, todo esse sistema de doenças que não está oriundo a uma única especialidade. Então, realmente, é um processo, como você disse, Dani, eu concordo plenamente, de evolução da consciência dos responsáveis, mas que existe um papel muito grande nosso, como médico veterinário, nessa educação. Eu acho que a gente está aqui, inclusive, né? Inclusive hoje, né? Que a gente está trazendo exatamente isso, que a gente consiga trazer uma conscientização do que é a medicina veterinária e, principalmente, o que é a medicina veterinária preventiva. O futuro da medicina é a prevenção. Sinceramente, eu acredito que daqui a muitos anos, talvez 5, 10 anos, não sei dizer, né? Mas eu acredito que daqui a alguns anos, na medicina, a gente não vai ter mais o tratamento. A gente só vai ter realmente a avaliação precoce de quais as possibilidades, né, de doenças, de patologias que possam vir a acontecer e a gente prevenir. Começar a usar, né, começar a fazer um tratamento preventivo para que aquela doença não continue cursando ou não inicie, né? Então, eu acho que essa conscientização para o responsável, ela é fundamental e é nossa obrigação, né, como médicos veterinários, levar essa conscientização para que eles tenham ciência. Tem um dado, Dani, que é muito interessante, agora olhando para o Brasil também, que a gente tem que saber onde a gente está, né? Tem um dado bem recente de um estudo da MSD, tá? Que provou, né, que somente 20% dos animais domésticos que estão dentro dos lares, e hoje, se eu salvo engano, mais de 70% dos lares do Brasil, se eu não me engano, 78%, não tenho certeza desse dado, mas é algo em torno disso, tem animal dentro do lar. Tá? Mas desses 78% de animais dentro do lares, somente 20% já levaram alguma vez esse animal no médico veterinário. Olha só. E aí a gente, quando pega para comparar esse dado do Brasil com um país desenvolvido, por exemplo, Europa, vamos pegar aqui França, Itália, que são países que são muito apaixonados em pet. Isso bate aí 90%. O dado mais certinho, catalogado, até porque é tudo muito controlado, Estados Unidos, 87%. Então, olha a lacuna de desenvolvimento que a gente tem da própria profissão através da conscientização do tutor, através também da melhora da condição financeira desse tutor. A gente é um país subdesenvolvido, pobre, passando por uma série de dificuldades. E ainda não existe bolsa para atender cachorro, infelizmente. Né? Senão, talvez a gente estaria sendo mais atendido. Mas eu acho que a consciência é essa, sabe, Dani? É entender que estamos num processo ainda muito longe. Por ser uma sociedade relativamente jovem, adolescente, rebelde, eu vejo o Brasil dessa forma, mas que a gente tem um cenário grandioso. O gancho também do Prêmio Nobel de Medicina, que envolve toda essa questão nutracêutica, que envolve a nutrigenômica, tanto na prevenção quanto na terapêutica das doenças. O Mandrigo, a palestra atual falando sobre a nutracêutica na oncologia, ela é tão importante quanto a quimioterapia. Olha o nível que a gente está chegando de ciência. É muito maravilhoso, assim, é surreal. Eu fiquei encantada. Eu falei que eu vou começar a tomar. Você já está tomando? Escaleno, Fucoidan, faz parte da minha vida hoje. Pois é, impressionante, assim. Faz parte da minha também, igual eu comecei falando aqui, né? Eu, de manhã, eu começo com meus... Ômega 3. Ômega 3, tomar. Agora eu tomo ômega 3 Astacril, que é o lado o mais puro de todos, que não oxida, que não é de gordura animal, nem de peixe. Fala pra gente, conta pra gente. É o Astacril e o Ômega Blue, né? Escaleno, Blue, né? Essa expressão Blue, né, não é uma coisa pontual de um determinado laboratório, isso é um conceito mundial, tanto que existem clínicas humanas com certificado Blue Zone, que é o quê? É quem quer conferir longevidade. Exato. Esse termo Blue é quem quer viver com qualidade de vida, viver mais e não adoecer, não só fisicamente, tá? Mentalmente, emocionalmente. É uma série de contextos, né? Então, existem já algumas certificações que a gente vai desenvolver para o Brasil. Tá? Eu e o Ronald, a gente está criando um selo que os veterinários vão ter que passar como se fosse por uma academia de algumas aulas, passar como se fosse numa provinha, e aí a sua clínica, a Vetcor quer ter o certificado de clínica Blue Zone. É o quê? É uma clínica que os profissionais são capacitados e têm consciência
do que tem de mais moderno no diagnóstico e na nutracêutica para entregar longevidade aos seus pacientes. Isso aí é fantástico, é palmas. Então, assim, Perfeito. são muitos projetos legais. E eu sou, você sabe, você me conhece há muito tempo, como que eu vibro com a tecnologia, com a inovação, com o bem-estar e com a evolução das coisas. Então, é basicamente isso que a gente tem trabalhado. E falando do Prêmio Nobel de Medicina, na medicina veterinária, hoje a melhor palestra de médico veterinário do mundo é da doutora Mary Gardner. E a Mary teve no Brasil ano passado, teve um congresso de senilidade no Brasil. Os pacientes pets estão cada vez mais idosos. Já está tendo congresso de mais teve idosos. Foi o primeiro congresso e ela veio. E ela tem um livro de longevidade veterinária, o melhor livro de geriatria veterinária dela. Tá. E ela inclusive é cardio também. Olha que isso. Vale a pena você estudar sobre a Vou dar uma Mari, olhada. ela é sensacional. E alguns veterinários que eu tenho assim, paixão, que é o Hélio Altran, por exemplo, idolatram a Mari. O Hélio teve uma palestra do Hélio, que o Hélio chora falando da Mari Gardner. Que ele mudou a vida dele como médico depois que ele assistiu a uma primeira palestra na vida dele lá nos Estados Unidos. O Hélio é professor lá nos Estados Unidos, da Mari. Né? E acabou que o Hélio Altran hoje ele é um baita geriatra, é uma referência Brasil hoje. Está nos Estados Unidos também, mas está sempre aqui palestrando. E a Mary Gardner trabalha muito essa conscientização da saúde multiespécie e de como precisamos cada vez mais olhar o paciente além do que um exame simplesmente entrega. Tá? Porque os médicos veterinários estão com muita mania de interpretar exame. Né? Ainda mais com a inteligência artificial. Né? Esquece, eu não leio hemograma, eu não olho hemogasometria, eu olho o paciente, entendeu? Exatamente. Você tem que olhar o paciente como um todo. Mas é assim que a gente... Mas eu brinco não, é uma coisa séria. Eu falo que, às vezes, o paciente chega lá para mim e a pessoa acha que o paciente é só o coração. Eu falo, não, peraí. Sabe quem é a pessoa mais importante, além do especialista que está aqui para avaliar essa condição? É o clínico geral. É ele que vai montar todo o quebra-cabeça para que a gente chegue num paciente como um todo, não só como um cardiopata, não só como um nefropata, enfim. Então, assim, é o que você falou, né? A gente acaba tendo que lembrar, muitas vezes, que o paciente ele não é só um sistema, né? Ele é um todo. A visão da especialidade, às vezes, ela é muito perturbada, né? Porque, às vezes, a pessoa vai para uma área muito complexa de uma especialidade sem ter uma vivência clínica, sem ter uma experiência clínica, e entende aquele sistema, aquele órgão, como se fosse uma peça de um carro, né? Que se eu trocar aquilo ali, o carro resolveu. Não, a gente não é um carro, né? Se eu vier aí cortar a sua cabeça, eu não vou conseguir botar a sua cabeça no lugar de novo, a sua vida não volta. Então, assim, a gente está sofrendo muito com a formação profissional, com a educação na medicina veterinária. Exato. Então... os responsáveis que realmente amam seus animais têm que saber um pouquinho que veterinário ele está levando, né? Exato. Tem que saber a história de quem está ali, quanto tempo aquele profissional está ali, qual experiência. É a experiência que ele está ali. Porque hoje você tem da mesma forma que você tem graduações de internet que você faz com essa EAD. parte do corpo, pós-graduação é a mesma coisa. Então hoje o acesso à informação é muito fácil, a formação é muito fácil, o treinamento não. Exato. A quantidade de médicos veterinários que eu conheço, que não sabe fazer um acesso venoso, não. é esse nível. Exatamente. E assim, e o que mais me preocupa hoje é realmente o que a gente está falando sobre o acesso à informação. Porque aí a pessoa pega acesso a uma informação e trata ali só realmente aquele problema e esquece do paciente como um todo. Não é nem que esquece, mas ele está tão focado em resolver aquele único problema, né? Então, assim, dentro da cardiologia, né, tem 10 anos que eu faço cardio, e hoje eu olho o paciente de uma forma totalmente diferente do que eu olhava quando eu comecei. Então, a experiência, né, o estar ali no dia a dia, óbvio que a parte científica ela é fundamental para nos guiar e tudo, mas você ter experiência e saber aplicar o que você está vendo é completamente diferente do que seguir uma receita, né? Então ele tem isso, eu vou fazer isso. Eu preciso olhar os outros sistemas do paciente, eu preciso saber realmente o que está acontecendo, né? Medicina é estar fora da zona de conforto, Dani. E fora da zona de conforto vai ter momentos que você vai entrar numa zona de medo, que o paciente é complexo. Né? E aí você tem que largar o seu diploma de especialista em cardiologia e ser médico veterinário. Exato. Tá? E falar, não, isso aqui não é meu. Ser médica, porque...
Quantas vezes não tem um paciente ali em cima da sua mesa que está refletindo muito do que o tutor está ali? Nossa, Tá? A gente sabe. E isso é o que a Mari Gardner fala. A gente precisa compreender o que é fomentar a saúde multiespécie. Isso é ser médico hoje de verdade. O conceito da longevidade, o nosso juramento como médico veterinário, é o bem-estar dos animais domésticos em benefício também da saúde humana. E a gente não pode esquecer também o nosso contexto, que o animal ele é um marcador biológico. Como que um animal com a boca pútrida, cheio de micro-organismo anaeróbio, patogênico, resistente, com otite, com dermatopatia, e ele está no mesmo ambiente, partilhando a cama daquele responsável, ele é um marcador biológico. Exato. Ele está ali disseminando doença naquela família e vice-versa. Então, esse também é nosso papel, de olhar um pouquinho além do animal. Do animal, né? olhar para o próprio... entender que, às vezes, a gente acredita, né? A gente vive uma receita do bolo, porque a vida tem sido receita de bolo, né? Todo mundo é feliz na rede social, tudo é lindo. E eu fico me perguntando, daquilo que você expressou numa consulta ali, quanto que o responsável, o tutor, entendeu? Tá? E será que também nós entendemos o que o responsável e o tutor passou para a gente? Sim. E tudo isso a gente parte que é da comunicação. Né? Exatamente. E esse é um dom que não existe medicina sem comunicação. Tá? Eu acho não, né? Na verdade, o que eu percebo, né, no meu dia a dia também, voltando naquele gancho da gente falar sobre a ligação entre os dois, né? Acho que 80% dos meus pacientes, né, e responsáveis que chegam na clínica, eles falam, quando faz um diagnóstico de alguma cardiopatia, olha, igual a mamãe, olha, igual o papai, igual o fulano, alguém bizarro, da família. Isso é uma coisa que me chama a atenção e assim, já me deu muita vontade de fazer um estudo sobre essa relação. Você né, vai gostar que da acontece. É isso, porque é incrível, né? É incrível como é que tem essa ligação mesmo, né? Ela é tão profunda, ela se tornou tão profunda, principalmente agora, que um reflete o outro. Eu tenho minhas filosofias de fé muito convictas e não faço questão que ninguém aceite, entenda ela, porque eu acho que é uma coisa completamente individual. Mas existe uma imagem, né, do cristianismo, mesmo eu estando cristão e não sendo completamente cristão, que mostra um cão lambendo as feridas de Lázaro, né? Que é a imagem simbólica de São Lázaro, né? E ele está ali absorvendo as chagas de Lázaro. Essa imagem diz muito sobre o manifesto da fé, da relação entre o cão e o homem, né? Você pega para olhar a religião egípcia, que foi a religião que dominou a Terra por 3.000 anos, né? 70% do planeta seguia a religião egípcia. Os felinos eram os deuses ligados a ele e a toda a energia deles. Então, peguei de cão e gato aqui para falar, não vou entrar no contexto da vaca na Índia, mas você pode olhar que todos os manifestos e todas as formas de entender aquilo que é incompreensível, você tem um animal associado ao homem. Então, e quem é médico de verdade e faz anamnese de verdade, entende ou tenta entender o ambiente que esse animal está inserido para tentar fomentar a saúde coletiva mesmo, é impossível não perceber isso que a gente está conversando aqui. E é engraçado que alguns responsáveis... Eu estou me adaptando a falar responsáveis. Eu também, ainda estou no responsável. Era tutor. Era dono, aí depois tutor, agora é responsável. Eu estou me adaptando no responsável ainda. Existem aqueles responsáveis mais espiritualizados, mais conectados, mais curiosos com esse contexto do que a gente às vezes não entende. Você pode sacar que eles já sacam isso. Eles chegam, poxa, é engraçado isso, né? Alguns alertam, né? Então, assim, essa é a medicina do futuro. Essa né? é a medicina do futuro. Não é simplesmente... E eu fico encantada, você não tem ideia como é que eu quero levar isso para frente, como que eu quero conscientizar o responsável, o veterinário, porque realmente é o futuro, né? E dá um certo prazer, sabe, dentro do propósito da vida nossa como médico veterinário, de participar disso e fomentar isso. Né? Você sente que é muito mais do que você está ali resolvendo um problema de coração, um problema de pulmão. Exato, entendeu? É um propósito, exatamente. Isso, é o propósito. Então, dentro lá
É engraçado, né? Cor, né? Vetcor, eu adoro o nome lá da Vetcor, porque cor tem ligado não somente ao coração, né? Cor tem ligado ao coronário, que é o ponto de energia mais sensacional da cabeça, que parte de dentro do coração. Se for voltar lá na embriologia de Murper-Sound, né? O desdobramento da neurologia parte de dentro do coração. E ali vai ficar aquele resquíciozinho do nódulo sinusal ali, que é o coração, é o cérebro do coração, né? E aí você vê todo o encéfalo vai sair de dentro do coração. Né? Então, a nossa centelha de vida parte dali. Exato. É o primeiro movimento da vida e vai ser o último, né? Então, você está acompanhando ele agora aí com essa missão aí de ajudar a gente a compreender cada vez mais a medicina. Exato. Através dos animais, da vida através dos animais. É uma missão legal, né? Não, é um propósito de vida. Eu falo que assim, a medicina veterinária é engraçado que na vida a gente passa por muita coisa. E uma certeza que eu tenho na vida foi a escolha da minha profissão, né? Então, cada vez que eu vejo a medicina veterinária avançando e a gente percebendo todas essas... a gente fica feliz, né? Eu fico realmente feliz. Eu também, cara. Não por tratar, pegar uma medicação e passar. Lógico que é muito gostoso chegar um paciente lá na clínica, né? Às vezes está muito mal, a gente vê lá o responsável chateado também. E aí você medica, você trata e ele volta outro, né? Nossa, mudou. É muito gostoso. Mas a gente perceber que a gente tem como fazer além disso é fantástico. Porque, assim, se a gente for olhar os dados, né, é muito ruim, né? O médico veterinário é depressivo, o tutor nunca paga, porque realmente é difícil para o tutor também, né? O tutor responsável. Sim. E a gente tem a dor que, às vezes, a grande turma que hoje tem consciência de levar o animal para um atendimento de excelência, ele é uma pessoa que tem, às vezes, plano de saúde médico. Você já parou para pensar isso? Sim. Então, quando ela vai no médico, ela já tem um convênio. E aí, se ela vai fazer exame, ela tem convênio para fazer os exames. Então, ela não sabe qual é o custo da saúde. Sim. Então, quando ela chega no médico veterinário, você vê que agora está vindo essa enxurrada de convênio, de prejudicando muito a qualidade do serviço do atendimento. Aí, se perguntar a minha opinião, eu prefiro não falar. Vamos nos abster sobre isso. Vamos abster sobre, não é a pauta de... Não vai faltar nunca assunto para a gente falar sobre um propósito de vida que é a medicina veterinária, né? Para levar tanto para quem está chegando aí na medicina veterinária, está se graduando, acabou de se graduar, e quanto para os responsáveis. Então, Matheus, eu queria muito te agradecer pela sua vinda. Tem muito assunto ainda para a gente falar. Eu adoro a sua forma de pensar. Acho que isso é sinergia, né? Acho que a gente vibra a mesma paixão, talvez a mesma forma de pensar o mundo, a medicina veterinária e o nosso papel, né? Se a gente não encontrar o propósito, isso deixa de alimentar. Então, se você é tutor de animal, gosta do seu pet de verdade e não quer que ele ande só na caminha bonitinha, no carrinho bonitinho de lacinho, escuta o podcast inteiro aí para você entender um pouquinho mais sobre longevidade. Mas obrigado. É isso aí. Obrigadão, tá? Obrigado.